Diana tinha 36 anos na data de seu falecimento. Sua morte causou uma onda de luto público sem precedentes no Reino Unido e no mundo todo, e seu funeral foi assistido por cerca de 2,5 bilhões de pessoas. A família real britânica foi criticada na imprensa por sua reação à morte de Diana. O interesse público por Diana permaneceu alto, e ela manteve a cobertura regular da imprensa nos anos após sua morte. Mas antes da gente continuar a falar desse assunto, já peço para você deixar o like se você gosta desse tipo de conteúdo. Compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal. Todos os dias trazemos vídeos com assuntos interessantes e precisamos da sua ajuda para crescer mais e mais. Nas primeiras horas de 31 de agosto de 1997, Diana, princesa de Gales, faleceu em um hospital de Paris, França, após ser ferida em um acidente de carro em um túnel rodoviário na mesma cidade. Seu namorado, Dodi Al-Fayed, e o motorista do Mercedes-Benz W140, Henry Paul, foram declarados mortos no local. Seu guarda-costas, Trevor Rhys Jones, sobreviveu com ferimentos graves. Alguns meios de comunicação alegaram que o comportamento errático dos paparazzi seguindo o carro, conforme relatado pela BBC, contribuiu para o acidente. Em 1999, uma investigação francesa descobriu que Paul, que perdeu o controle do veículo em alta velocidade enquanto estava intoxicado por álcool e sob os efeitos de medicamentos prescritos, foi o único responsável pelo acidente. Ele era o vice-chefe da segurança do Hotel Ritz e já havia instigado os paparazzi que esperavam por Diana e Al-Fayed do lado de fora do hotel. Antidepressivos e traços de um antipsicótico em seu sangue podem ter piorado a embriaguez de Paul. Em 2008, o júri de um inquérito britânico retornou um veredicto de homicídio ilegal pela negligência do motorista e os paparazzi por seguirem o veículo. Os primeiros relatos da mídia afirmavam que Rhys Jones sobreviveu porque estava usando cinto de segurança, mas outras investigações revelaram que nenhum dos ocupantes do carro estava usando cinto de segurança. Na noite de sábado de 30 de agosto, a princesa e Fayed saíram do Hotel Ritz, na Praça Vendôme, Paris, e ficaram juntos na margem norte do Sena. Pouco tempo depois, à meia-noite 25 do dia 31 de agosto, a Mercedes-Benz S280 deles, com mudanças manuais, entrou no túnel abaixo da Praça de El Alma em alta velocidade, seguido por 9 fotógrafos franceses em motocicletas. Na entrada do túnel, o carro perdeu o controle, desviou-se para a esquerda e colidiu diretamente com o 13º pilar que sustentava o teto, rodopiando até parar. Não havia contratrilhos entre os pilares para prevenir isso. 2 americanos que estavam em Paris ouviram o barulho e correram para o local. Joanna Luz e Tom Richardson, ambos de San Diego, contaram à CNN que estavam caminhando pelo Sena quando ouviram uma explosão e tiros agudos vindos do túnel. Estas testemunhas oculares não foram identificadas pela Scotland Yard. Mesmo com as vítimas do acidente seriamente feridas ou mortas dentro do carro destroçado, os fotógrafos continuaram a tirar fotos. Alega-se que Diana, em estado crítico, murmurou repetidas vezes: "Oh meu Deus", e depois que os paparazzi foram retirados pelas equipes de emergência, que teria dito as palavras "me deixem em paz". Dodi Fayed e Henry Paul tiveram morte instantânea. Trevor Rhys Jones estava ainda consciente e tinha sofrido múltiplas e sérias lesões no rosto. A perícia técnica, chamada Operation Paget, confirmou que nenhum dos ocupantes do carro estava usando cinto de segurança no momento da colisão. Muitos especulam que se Diana estivesse usando, seus ferimentos não teriam sido letais. A princesa ficou presa nas ferragens por cerca de 1 hora, o teto foi cortado, e ela pôde ser retirada viva. Depois de estabilizarem os seus sinais vitais no local, Diana foi levada por uma ambulância ao Hospital Pitié-Salpêtrière, chegando lá pouco depois das 2 horas da madrugada. Apesar das tentativas de salvá-la, seus ferimentos internos eram muito extensos, devido ao choque contra o banco do ocupante. Seu coração foi deslocado do lado esquerdo ao direito do seu peito, rompendo a veia pulmonar esquerda e o pericárdio, o que causou uma enorme hemorragia interna. Ela foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas os danos eram irreparáveis. 2 horas mais tarde, às 4 horas da madrugada, devido ao choque hipovolêmico e à falência cardiorrespiratória, os médicos anunciaram que Diana havia falecido. Às 5h30, sua morte foi anunciada à conferência de imprensa feita por um doutor do hospital, Jean-Pierre Chevènement, ministro do Interior da França, e Sir Michael J.
embaixador britânico da França. Mais tarde naquela manhã, Chevènement, junto com Lionel Jospin, o então primeiro-ministro, com Bernadette Chirac, esposa do presidente Jacques Chirac, e com Bernard Kouchner, ministro da Saúde, visitaram o quarto de hospital onde estava Diana, já morta, a fim de prestar respeito. Depois de suas visitas, o arcediago anglicano da França, bispo Martin Draper, disse orações comendatórias do livro de oração comum. Por volta das 2 horas da madrugada, o príncipe de Gales e as 2 irmãs de Diana, Lady Saraine C. Corcodale e Lady Jane Feloves, chegaram em Paris. Eles deixaram seu corpo 90 minutos depois. Repórteres da mídia inicialmente disseram que o carro de Diana tinha colidido no pilar numa velocidade de 190 km/h e que o ponteiro do velocímetro tinha emperrado nesta posição. Foi anunciado depois que a velocidade verdadeira do carro durante a colisão estava entre 95 e 110 km/h e que o velocímetro não tinha ponteiro, já que era digital. Isso divergia com a lista de equipamentos avaliáveis do Mercedes-Benz W140 S-Class, que usava um velocímetro analógico computadorizado. O carro certamente estava circulando muito mais rápido do que o limite de velocidade legal de 50 km/h e mais rápido do que era prudente para passar sob a ponte de La Alma. Em 1999, a investigação francesa concluiu que o Mercedes teve contato com outro veículo, um Fiat Uno branco, dentro do túnel. O motorista do Fiat Uno nunca foi identificado, e o veículo em questão nunca foi achado. Os juízes franceses concluíram também naquele ano, com uma investigação de 6.000 páginas, que o acidente foi causado por um motorista intoxicado que tentava fugir de paparazzi em alta velocidade. Em novembro de 2003, foi declarado que Christian Martinez e Fabrice Chasseri, que tiraram fotografias das vítimas depois do acidente, e Jacques Langevin, que tirou fotografias do casal depois que este saiu do Hotel Rips, romperam as leis de privacidade francesas. Em 6 de janeiro de 2004, 6 anos e 4 meses depois de sua morte, um inquérito sobre as mortes de Diana e Dodge foi aberto em Londres por Michael Burgess, o magistrado encarregado pela rainha de investigar mortes suspeitas. Burgess pediu ao comissário do Serviço de Polícia Metropolitano, Sir John Stevens, para fazer investigações, em resposta às especulações em volta da morte de Diana. A equipe da Polícia Metropolitana divulgou as informações obtidas na Operação Paget em dezembro de 2006. Em janeiro de 2006, Stevens explicou numa entrevista com a estação de televisão GMTV que o caso era mais complicado do que imaginava. O jornal The Sunday Times escreveu em 29 de janeiro de 2006 que agentes do Serviço Secreto Britânico foram minuciosamente examinados, uma vez que estavam em Paris no horário do acidente. Foi sugerido que tais agentes trocaram o exame de sangue do motorista por outro exame. Em 13 de julho de 2006, a revista italiana She publicou fotos mostrando a princesa em seus últimos momentos, apesar de um escurecimento não oficial nas imagens também ser publicado. As fotografias foram tiradas pouco tempo depois do acidente, e mostram a princesa deitada no banco traseiro, enquanto um paramédico tentava colocar uma máscara de oxigênio em seu rosto ensanguentado. A mesma fotografia foi também publicada em outras revistas, espanholas e italianas, bem como em jornais desses países. O editor da She defendeu-se alegando que somente as publicou pela simples razão de que elas não tinham sido vistas ainda. Também disse que as imagens não desrespeitavam a memória da princesa. A mídia britânica recusou-se publicar as imagens. Embora todas as investigações apontem a morte da princesa Diana como acidental, Mohamed Al-Fayed e o Daily Express apoiam teorias da conspiração, afirmando que ela foi assassinada. A conclusão das investigações francesas de que Henri Paul estava embriagado tem como base a análise das amostras de seu sangue, que continham um nível de álcool, de acordo com Jay em dezembro de 1997, 3 vezes maior do que o limite legal. Essa análise inicial foi desafiada por um patologista britânico contratado pelos Fayet. Em resposta, as autoridades francesas ordenaram um terceiro teste, desta vez usando o medicalmente mais conclusivo fluido da esclera, branco do olho, que confirmou o alto nível de álcool no sangue de Henri Paul e que também mostrou que o motorista estava tomando antidepressivos. Foi alegado, na noite do acidente pela CCTV, que o nível de álcool encontrado não era consistente com o comportamento sóbrio de Henri Paul. As famílias de Dodge Al-Fayed e de Henri Paul não aceitaram as informações obtidas pela investigação francesa.
Fayed acredita que uma conspiração bastante elaborada foi feita para matar seu filho e a princesa. Em novembro de 2006, várias fontes de notícias disseram saber sobre a identidade da pessoa a qual as amostras de sangue verdadeiramente pertenciam. Elas pertenceriam provavelmente a uma vítima de suicídio. O patologista forense francês Dominique Leconte foi acusado de tentar induzir a investigação a erros, mas não há evidências. Outras fontes disseram que enquanto havia erros e omissões no relatório dos patologistas, amostras de DNA confirmavam que o dono do sangue com alto nível de álcool era realmente o motorista. Em 10 de dezembro de 2006, foi notificado que a evidência do DNA conclui que o sangue testado era o de Henry Paul. A BBC disse que os testes confirmavam que as amostras póstumas de sangue originais eram do motorista, e que ele tinha 3 vezes mais o limite legal de álcool no sangue. Em dezembro de 2006, o inquérito sobre os eventos de 31 de agosto de Lord Stevens, ex-chefe do Serviço de Polícia Metropolitano, notaram que Henry Paul estava dispensado naquela noite em questão. Porém, foi convocado inesperadamente por Dodi Al-Fayed, que solicitou que ele dirigisse. Ele não esperava ser chamado para dirigir, o inquérito concluiu, quando ele começou a beber naquela noite, no bar do Hotel Ritz. Uma busca no seu apartamento não revelou nenhum hábito de beber bebidas fortes, mas achou uma coleção de álcool consistente com o hábito de beber socialmente e com moderação. A morte de Diana foi recebida com extraordinárias expressões públicas de pesar, e seu funeral na abadia de Westminster em 6 de setembro de 1997 atraiu 3 milhões de lamentadores em Londres, bem como uma cobertura de televisão ao redor do mundo, o que dominou as notícias da morte, no dia anterior, da Madre Teresa de Calcutá. Mais de 1 milhão de buquês foram deixados na residência londrina da princesa, o Palácio de Kensington, enquanto que perto da propriedade ancestral de sua família, Althorp, se pedia ao público para parar de trazer flores, como o volume de gente e de flores nas circundantes estradas estava causando uma ameaça à segurança pública. A reação da família real à morte da princesa Diana causou um inédito montante de ressentimento e protesto. Esse fato, com as discussões privadas da rainha com o primeiro-ministro Tony Blair, é representado no filme A Rainha, de 2006. A rainha Elizabeth II estava na sua residência no castelo de Balmoral, e sua decisão inicial de não retornar a Londres e de não fazer mais publicamente pranteadeira foi muito criticada naquele tempo. A rígida aderência da família real ao protocolo foi interpretada por alguns como uma falta de compaixão. A recusa do Palácio de Buckingham de não hastear o estandarte real a meio pau, posição de bandeira, provocou furiosas manchetes em jornais. A postura do palácio era uma do protocolo real. O estandarte real nunca é hasteado a meio pau, e é a bandeira do soberano, e o soberano nunca morre. O novo monarca imediatamente sucedeu seu ou sua antecessor. Ao invés disso, a bandeira do Reino Unido foi rebaixada para meio pau no Palácio de Buckingham, quando a rainha deixou o palácio para ir à abadia de Westminster no dia do funeral de Diana. A rainha, que retornou a Londres de Balmoral, concordou com uma transmissão via televisão para a nação. Em Downing Street, o que era para ser uma sessão gravada virou uma transmissão ao vivo, e o roteiro foi revisado por Alastair Campbell para ficar mais humano. As pessoas que acompanharam o processo do funeral depositaram flores antes de sua jornada e depois do serviço, e veículos até mesmo pararam na parte oposta da autoestrada M1 enquanto o carro que levava o caixão da princesa, acompanhado de motocicletas da polícia, passava na rota em direção ao autor. Fora da abadia de Westminster, multidões alegravam as dúzias de celebridades que entravam em fila na abadia. O serviço foi transmitido via televisão ao redor do mundo, e altifalantes foram colocados fora da abadia, para que as pessoas pudessem ouvir o que se passava lá dentro. O protocolo foi menosprezado quando os convidados aplaudiram o discurso do irmão de Diana, Lord Spencer, que criticou fortemente a imprensa e indiretamente a família real, por seu tratamento para com Diana. Diana, princesa de Gales, está enterrada numa ilha no meio de um lago chamado de Roda Oval. Em seu caixão, ela usava um vestido Catherine Walker preto, e um roseiral foi posto entre suas mãos. Um centro de visita é aberto durante os meses de verão, permitindo que visitantes possam ver uma exibição sobre a vida da princesa e possam andar em volta do lago. 4 semanas após seu funeral, foi estimado que a taxa de suicídios na Inglaterra e em Gales cresceu aproximadamente 17%, se comparado com o número de suicídios de anos anteriores.
Estudiosos acreditam que isso foi causado pelo efeito da identificação, pois 45% das vítimas eram similares a Diana, mulheres com idade entre 25 e 44 anos. Mesmo com os anos que se seguiram após sua morte, o interesse na vida de Diana continua alto, especialmente nos Estados Unidos. Numerosos manufaturadores de coleções permanecem a produzir mercadorias de Diana, como bonecas. Algumas pessoas até mesmo consideram Diana uma santa, gerando muita polêmica. De fato, a morte de Diana repercute discussões até hoje, tanto que existem várias teorias da conspirações acerca de sua morte. Se vocês quiserem saber mais sobre as teorias que criaram para entender melhor todas as questões que deixaram em aberto, comenta aqui que podemos fazer outro vídeo sobre. Vou deixar aqui no card também um outro vídeo sobre a visita da princesa aqui no Brasil, dá uma olhada lá que está bem legal. Enfim, é isso. Sei que o vídeo ficou um pouco mais longo que o de costume, mas quis trazer as informações mais precisas para vocês. E aí, você já sabia dessa história? Não se esqueça de curtir o vídeo também e se inscrever no canal. Até a próxima e tchau!